1 Reis, capítulo 1. O rei Davi envelheceu. Os anos o alcançaram. Apesar de o cobrirem com vários cobertores, ele não se aquecia. Por isso alguém sugeriu: podemos trazer uma jovem virgem para ficar a seu lado e cuidar de nosso senhor o rei. Ela se deitará com o senhor e o aquecerá. Eles procuraram em Israel a mais bela jovem que pudessem encontrar. Acharam Abisag, uma sunamita, e a trouxeram ao rei. A moça era muito bonita. Ela ficou ao lado dele e cuidou do rei, mas o rei não teve relações com ela. Na ocasião, Adonias, cuja mãe se chamava Hagite, se gabava dizendo: eu sou o sucessor do rei. Ele providenciou carros, cavaleiros e 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai o criou muito mimado, nunca o repreendia. Ele também tinha boa aparência e vinha logo depois de Absalão. Adonias conversou com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadoque, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda pessoal de Davi não apoiaram Adonias. Adonias ofereceu uma festa de coroação. Sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos na rocha de Zoelete, perto da fonte de En-Rogel. Ele convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os servidores mais influentes do rei que havia em Judá, mas não receberam convite o profeta Natã, Benaia, a guarda pessoal do rei e seu irmão Salomão. Natã procurou Batseba, mãe de Salomão, e disse: sabia que Adonias, filho de Hagite, proclamou-se rei e nosso senhor Davi não está sabendo de nada? Agora deixe-me dizer como você poderá salvar a própria vida e a de Salomão. Vá imediatamente ao rei Davi e diga a ele: o meu senhor e rei não me prometeu? Seu filho Salomão será o meu sucessor como rei e ocupará o meu trono? Então, por que Adonias foi coroado rei? Enquanto você estiver conversando com o rei, eu vou entrar e confirmar o que você diz. Batseba correu para o quarto do rei. Ele estava muito velho, e Abisag estava a seu lado cuidando dele. Quando Batseba se prostrou em reverência ao rei, ele perguntou: o que você deseja? Ela respondeu: meu rei, o Senhor me prometeu em nome do Eterno, seu Deus, seu filho Salomão será o meu sucessor como rei e ocupará o meu trono. Mas agora veja o que está acontecendo. Adonias foi coroado rei, e o meu senhor o rei nem está sabendo. Ele deu uma grande festa de coroação oferecendo bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, comandante do exército. Mas seu servo Salomão não foi convidado. Todos em Israel estão observando o rei. Querem ver o que o Senhor fará. Estão ansiosos para saber quem ocupará o trono depois do Senhor. Se não fizer nada, no dia em que o Senhor for sepultado, eu e meu filho estaremos condenados à morte. Enquanto ela relatava os fatos ao rei, o profeta Natã chegou ao palácio. O rei foi avisado: o profeta Natã está aqui. Ele veio à presença do rei e prostrou-se com o rosto em terra em reverência. Natã começou a falar: ó rei, meu senhor, por acaso o senhor disse: Adonias será o meu sucessor como rei e ocupará o meu trono? Pois é o que está acontecendo. Ele deu uma enorme festa de coroação com bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os oficiais do exército e o sacerdote Abiatar. Eles estão em grande festa, comendo, bebendo e clamando: viva o rei Adonias! Mas eu, o sacerdote Zadoque, Benaia, filho de Joiada, e seu servo Salomão, não fomos convidados.
Será que o rei, o meu senhor, está fazendo isso sem o nosso conhecimento, sem nos contar que desejava que Adonias fosse o seu sucessor? O rei Davi reagiu imediatamente à notícia e ordenou: Tragam Batseba de volta aqui. Ela voltou ao quarto. O rei prometeu solenemente: Assim como vive o Eterno, o Deus que me livrou de todas as aflições, vou cumprir o que prometi a você, em nome do Eterno. Seu filho Salomão será o meu sucessor como rei e ocupará o meu lugar no trono. E farei isso hoje mesmo. Batseba prostrou-se com o rosto em terra. Ajoelhada em reverência ao rei, ela disse: Viva para sempre o rei Davi, o meu senhor. O rei Davi disse: Chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaía, filho de Joiada. Eles vieram à presença do rei. Davi deu a eles as seguintes ordens: Reúnam o pessoal do palácio, ponham meu filho Salomão sobre a mula real e conduzam o cortejo até Giom. Quando chegarem lá, o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Em seguida, soem a trombeta e clamem: Viva para sempre o rei Salomão! Depois, vocês o acompanharão até ele entrar e ocupar o meu trono, tornando-se assim o meu sucessor. Eu o designei rei sobre Israel e sobre Judá. Benaía, filho de Joiada, apoiou o rei, dizendo: Assim seja, que o eterno Deus do meu senhor, o rei, confirme isso. Assim como o eterno esteve com o rei, o meu senhor, assim esteja com Salomão, e que o seu domínio seja ainda maior que o do meu senhor, o rei Davi. O sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaía, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei, os queretitas e os peletitas, desceram, puseram Salomão sobre a mula do rei Davi e o conduziram até Giom. O sacerdote Zadok trouxe um frasco de azeite do santuário e ungiu Salomão. Fizeram tocar as trombetas e todos gritaram: Viva para sempre o rei Salomão! O povo se juntou à celebração, tocando instrumentos e cantando. O chão tremia com barulho. Adonias e todos os seus convidados estavam no fim da sua festa de coroação, quando receberam a notícia. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou: O que está acontecendo? Por que todo esse tumulto? No meio da conversa, Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, chegou. Adonias disse: Bem-vindo! Um homem bom e corajoso como você deve trazer boas notícias. Mas Jonatas respondeu: Infelizmente não. O rei Davi acabou de proclamar Salomão rei, e o novo rei tem o apoio dos sacerdotes Zadok, do profeta Natã, de Benaía, filho de Joiada, e os queretitas e peletitas. Eles puseram Salomão sobre a mula real, os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungiram rei em Giom, e agora a comitiva está subindo, cantando e festejando. A cidade toda está alvoroçada. É isto mesmo que você está ouvindo. Salomão está sentado no trono. Mas não é só isso. Os oficiais do rei foram felicitar o rei Davi, dizendo que Deus torne Salomão ainda mais famoso que o Senhor e que o governo dele se estenda além do céu. Mesmo na cama, o rei orou a Deus: Bendito seja o Eterno, o Deus de Israel, que providenciou um sucessor para o meu trono e permitiu que eu vivesse para vê-lo. Os convidados de Adonias, apavorados, se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, refugiou-se no santuário e agarrou-se a uma das pontas do altar. Disseram a Salomão: Adonias, com medo do rei Salomão, refugiou-se no santuário e agarrou-se a uma das pontas do altar, dizendo: Não sairei daqui até que o rei Salomão prometa que não vai me matar. Salomão disse: Se ele for um homem de respeito, não cairá sequer um fio de cabelo da sua cabeça. Mas se ele tem mais intenções, será morto. Salomão mandou chamá-lo
e o tiraram do altar. Adonias chegou, inclinou-se em respeito diante do rei. Salomão o dispensou. Volte para casa. 1 Reis, capítulo 2. Perto de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a Salomão. Estou prestes a seguir o caminho de toda a terra, mas você seja forte e haja como homem. Faça o que o Eterno disser. Ande no caminho que ele mostrar. Siga à risca suas instruções. Leve a sério seus ensinamentos e ordenanças, suas instruções de vida, conforme revelou a Moisés, e você será bem-sucedido em tudo o que fizer e aonde quer que você for. O Eterno confirmará o que me prometeu, dizendo: se seus descendentes forem sensatos e absolutamente leais a mim, sempre haverá um sucessor para você sobre o trono de Israel. Não se esqueça do que Joabe, filho de Zeruia, fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter. Ele os assassinou a sangue frio, agindo em tempo de paz como se estivesse na guerra, e desde então ficou manchado com todo esse sangue. Faça com ele o que achar melhor, mas de maneira alguma o deixe escapar. Ele tem de pagar pelo que fez. Mas seja generoso para com os filhos de Barzilai de Gileade. Receba-os com toda a cordialidade. Foi assim que eles me trataram quando eu fugia de seu irmão Absalão. Você também terá de cuidar do caso de Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim, aquele que me amaldiçoou de maneira tão cruel quando eu ia para Maanaim. Quando fui recebido de volta no Jordão, prometi em nome do Eterno que não o mataria. Mas você não deve tratá-lo como se nada tivesse acontecido. Você é sábio, saberá como lidar com isso e saberá o que fazer para que ele pague pelo que fez antes de morrer. Depois disso, Davi descansou com seus antepassados. Foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou 40 anos sobre Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão ocupou o trono de seu pai Davi e o seu reino se consolidou. Adonias, filho de Hadite, foi conversar com Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: Você vem em paz? Ele respondeu: Sim, posso dizer algo a você? Ela respondeu: Claro, pode falar. Você sabe que o reino estava em minhas mãos e todos esperavam que eu fosse o rei. Mas deu tudo ao contrário, e o reino acabou nas mãos de meu irmão. O Eterno quis assim. Agora quero fazer um pedido. Por favor, não me negue isto. Ela disse: Prossiga, o que você deseja? Peça ao rei Salomão que me dê por mulher Abisag, a sunamita. Ele não negará esse pedido a você. Batseba disse: Sem problema, falarei com o rei a seu favor. Batseba foi transmitir ao rei Salomão o pedido de Adonias. O rei levantou-se e a recebeu, inclinando-se respeitosamente. Depois, voltou a se sentar no trono. Ele pediu que pusessem um trono ao lado do seu para sua mãe. Ela se sentou do seu lado direito. Batseba começou a falar: Tenho um pequeno favor a pedir. Por favor, não me negue isto. O rei disse: Pode falar, mãe. É claro que não vou negar nada a você. Ela disse: Dê a sunamita Abisag por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão respondeu à sua mãe: Que favor é esse? Por que está pedindo a sunamita Abisag para Adonias? Por que já não pede o reino de uma vez? Ele é meu irmão mais velho e tem o sacerdote Abiatar e Joabe, filho de Zeruia, como aliados. O rei Salomão jurou em nome do Eterno: Que Deus faça o que quiser comigo, se Adonias não pagar esse desaforo com a própria vida.
Juro pelo Eterno, o Deus que me estabeleceu no trono de meu pai Davi e pôs sobre mim a responsabilidade do reino, como tinha prometido, que Adonias morrerá ainda hoje. O rei Salomão deu ordens a Benaia, filho de Joiada, que matou Adonias. Depois o rei disse ao sacerdote Abiatar: Você ficará exilado na sua terra em Anatote. Você merece morrer, mas não vou matar você. Pelo menos não agora, porque você estava encarregado da arca do Senhor Eterno nos dias de meu pai Davi, e porque esteve com ele em todos os momentos difíceis da vida dele. Salomão exonerou Abiatar do sacerdócio do Eterno em cumprimento à palavra do Eterno em Siló a respeito da família de Eli. Quando ficou sabendo disso, Joabe, que tinha conspirado com Adonias, apesar de ter sido leal no caso de Absalão, refugiou-se no santuário do Eterno, agarrando-se a uma das pontas do altar para se proteger. O rei Salomão foi informado de que Joabe tinha se refugiado no santuário do Eterno e estava agarrado ao altar. Imediatamente enviou Benaia, filho de Joiada, e outros homens com ordem de matá-lo. Benaia entrou no santuário do Eterno e disse a Joabe: Saia daí por ordem do rei. Ele respondeu: Não saio, vou morrer aqui dentro. Benaia voltou ao rei e contou o que tinha acontecido. O rei disse: Pois faça o que ele diz. Mate-o e mande sepultá-lo. Que eu e a família de meu pai sejamos inocentes da culpa do sangue que Joabe derramou injustamente. Ele matou 2 homens muito mais dignos do que ele. Contra a vontade de meu pai, assassinou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. A culpa desses crimes brutais recairá sobre Joabe e seus descendentes, mas que a paz do Eterno esteja sobre Davi e seus descendentes, sobre sua dinastia e seu reino. Benaia, filho de Joiada, matou Joabe. Ele foi sepultado no túmulo da família, que ficava no campo. Como substituto de Joabe, o rei designou Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, e substituiu Abiatar pelo sacerdote Zadoque. Em seguida, o rei mandou chamar Simei e disse a ele: Construa uma casa em Jerusalém. Você vai morar aqui e não poderá mais sair da cidade. Se ultrapassar o limite do vale do Cedron, estará assinando a sua sentença de morte. Simei respondeu ao rei: Está bem, seu servo fará exatamente o que o meu senhor o rei ordenou. Simei veio morar em Jerusalém. Mas passados 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. E alguém disse a Simei: Seus escravos estão em Gate. Simei imediatamente selou seu jumento e foi para Gate, à procura dos seus escravos. Depois de encontrá-los, trouxe-os de volta. Salomão foi informado disto. Simei saiu de Jerusalém, foi até Gate e está de volta. O rei mandou chamar Simei e perguntou: Não fiz você prometer em nome do Eterno, e não deixei bem avisado que você não saísse de Jerusalém? Eu não disse que se deixasse a cidade, estaria assinando a sua sentença de morte? Você não concordou dizendo: Está bem, farei exatamente o que o Senhor ordenou? Por que então você não cumpriu a promessa feita em nome do Eterno, de obedecer à minha ordem? Então o rei disse a Simei: No fundo do seu coração, você tem consciência do mal que causou a meu pai Davi. Agora o Eterno fará recair sobre você o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado, e o reinado de Davi se consolidará sob a proteção do Eterno. Dito isto, o rei ordenou que Benaia executasse a sentença, e ele matou Simei. O reino se consolidou sob o comando de Salomão.